Fala aí pessoal, tudo bom? Começando aqui mais um estudo bíblico da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o Marcos Paulo e pessoal, hoje eu trouxe um estudo tremendo, um estudo excelente, que fala da nossa parte espiritual. Pessoal, pergunta que não quer calar. Para onde vão as almas dos que morrem? Sabemos, pessoal, que desde Adão e Eva, para que uma geração nasça, uma outra geração posterior tem que morrer. Essa é a ordem cronológica da vida, essa é a ordem de Deus. Mas, pessoal, todo ser humano, independente de credo, cor, religião, sempre teve este questionamento. Para onde eu irei depois que eu morrer? Para onde meus familiares foram após a morte deles? Muitas religiões se levantam para trazer respostas a este questionamento humano. Por exemplo, a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo, até mesmo os povos indígenas, creem que quando a pessoa morre, a alma ou o espírito da pessoa que morreu fica vagando pela terra. Não crê na ressurreição, crê na reencarnação. Que a pessoa, após a sua morte, a alma dela fica vagando pela terra e em algum momento ela vai reencarnar ou em um outro ser humano ou em um animal, alguma coisa, alguma criação de Deus. Assim como tantas outras religiões. E você, meu amigo evangélico, que está vendo esse vídeo, deve estar se perguntando, mas eu sei a resposta. A palavra de Deus diz que quando nós morrermos, nós vamos para o reino dos céus. Estaremos com o Pai e com o Filho, reinando com Ele. E tem pessoas que pregam ainda que além de você estar lá no céu após a morte, ela já tem cargos ministeriais. Seus familiares que já morreram, elas estão lá no céu com cargos ministeriais lá no reino dos céus, governando, povoando os céus. Tem até músicas que falam que o povo de Deus está povoando o reino dos céus. Mas será mesmo, pessoal, que a palavra de Deus diz isso? Será que os profetas, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus disse isso, que quando você morrer, você vai para o céu, você vai ficar lá no céu? Será mesmo? Então é sobre este tema polêmico que eu irei abordar no estudo de hoje. Peço que vocês tenham paciência, atenção nos estudos, pegue a sua Bíblia e venha estudar sobre esse tema maravilhoso que eu trouxe para vocês. E vocês verão que tudo que vocês aprenderam a respeito do pós-morte, o local, né, que a nossa alma vai, nosso espírito, a nossa alma vai, não tem nada a ver do que tem sido pregado. Então, sem mais delongas, vamos ao estudo. Todas as pessoas que morrem, independente de serem cristãs ou não, o espírito, que é o fôlego de vida, volta para o seu lugar de origem, que é Deus. O corpo humano volta para o seu estado original, cuja matéria-prima é o pó da terra. Então, pessoal, tendo base nisso que eu acabei de descrever a respeito do espírito, né, ou alma, e o corpo humano, eu irei estar lendo 3 textos para iniciar o nosso estudo. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, Gênesis, capítulo 3, versículo 19 e Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Então, vamos à leitura. No texto de Eclesiastes, diz o seguinte a respeito dos que morrem. O pó volte para a terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu.
Então, pessoal, como vimos, o texto aqui de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, ele está abordando a respeito do pó da terra, nós seres humanos, e está abordando o espírito ou alma, que somos nós também, né? E o texto, ele é um link, né? Ele se conecta com esse texto de Eclesiastes que eu acabei de ler, texto de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que esse texto fala a respeito quando Adão e Eva pecam, e Deus chama a serpente, e Deus chama Adão e Eva para prestarem conta daquilo que eles fizeram lá no Jardim do Éden. E aqui é um diálogo. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte para Adão lá no Éden. Pessoal, esse texto aqui é tremendo, porque muitos leem esse texto aqui para apenas se atentar à questão que Adão e Eva pecaram e Deus vai chamar cada um para castigar e fica somente nisso. Mas, pessoal, Deus está apresentando coisas tremendas aqui nesse texto. Então vamos esmiuçar esse texto aqui. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte para Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão. Como assim do suor do seu rosto? Em outras palavras, vai trabalhar, meu filho. Você vai ter que trabalhar até o último dia da tua vida. Até que volte à terra. O que significa esse até que volte à terra? É até o último dia da sua vida. É até você morrer. É quando você morre que você volta à terra. E aí ele diz, visto que dela foi tirado. Olha que interessante, pessoal. Visto que dela o que é da terra, né? Visto que dela foi tirado. Porque você, né? Você, Adão, Deus está falando para Adão, mas obviamente serve para Adão e Eva. Até que volte à terra. Então Deus está dizendo que após a pessoa entrar na morte, o destino dela é voltar para a terra. E aí muitos podem dizer, tá, Marcos, isso daí, até aí não é mistério para ninguém. A pessoa quando morre, todo mundo sabe que ela vai ser enterrada ou ela vai ser cremada. E aí ela volta para o pó da terra. Só que, pessoal, o questionamento é o seguinte, voltar para a terra, Deus está falando do corpo, carne e osso, voltar para o pó da terra, ou Deus está incluindo o espírito ou alma, voltar também para o pó da terra? E aí muitos evangélicos católicos vão dizer, não, Deus está falando voltar para o pó da terra, Deus está falando somente da pele e dos ossos. A alma não, a alma é algo espiritual, então volta para os céus. E aí você passa a ir para o reino dos céus. A nossa alma está lá, aguardando até o tempo da ressurreição. Será mesmo? Ou Deus estava incluindo no pacote tudo que rege o ser humano, que é corpo, alma e espírito. E o local do destino do corpo, da alma e do espírito é o pó da terra, e não desfazer separação entre um e outro, dando destinos diferentes para a parte física, que é a pele e os ossos, e a parte espiritual, que é o espírito ou alma, e para os céus. Ou seja, ficarem deslocados. Vamos para o segundo texto. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que é logo ali quando Deus vai criar o homem. Então você vê que para você entender essas coisas, você tem que voltar lá para a raiz da criação. E meditar nestes textos. E muitos não fazem isso e por isso interpretam a Bíblia de maneira errônea. Então, pessoal, Deus quando vai criar o homem, isto é, Adão, Deus vai dizer o seguinte, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou, pessoal, em suas narinas, isto é, no nariz do homem, o fôlego de vida. E o homem se tornou alma vivente. Então, pessoal, vamos dar uma esmiuçada nesse texto também. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Então Deus está dizendo que quando Ele cria o homem,
ele precisa de uma matéria-prima. Por exemplo, assim como nós, seres humanos, seja homem, seja mulher, cria alguma coisa, o homem inventar a roda, inventar o avião, inventar a bicicleta, inventar um móvel, inventar alguma coisa, criar alguma coisa, o homem precisa de quê? Ele necessita de uma matéria-prima. E Deus, quando ele vai criar o homem, ele também ele necessita de uma matéria-prima. E Deus está deixando bem claro neste texto que a matéria-prima do qual Deus se apropriou para criar o homem é o pó da terra, a terra, o barro. O texto aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 7, dá a entender, pessoal, que a matéria-prima do qual Deus criou o homem constitui somente de pó, terra, barro. Só que, pessoal, não é. Não é. Tem água. Deus, quando criou o homem, existia água na sua composição. Sabiam disso? Nesse barro, nessa terra do qual Deus retirou para criar o homem, existia água na sua composição. Então a própria Bíblia já explica por que o corpo homem é 30% pele e osso e 70% água. Vamos a este texto? Então, pessoal, ainda em Gênesis capítulo 2, se a gente volta no versículo 4, olha o que vai dizer. Esta é a história das origens dos céus e da terra, no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Então, pessoal, quando a gente pega esse texto aqui, ó, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, quando a gente vai para o versículo 7, que está dizendo, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, dá a impressão que, porque está sendo citado somente pó da terra, a matéria-prima do qual Deus formou o homem é composta somente de pó, barro. Mas, pessoal, quando a gente volta na leitura, no versículo 5, vai dizer, ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover da terra. E também não havia homem para cultivar o solo. Agora preste atenção no versículo 6. Todavia, ou seja, todavia o quê? Embora Deus não tinha dado ordem, Deus não tinha feito chover, descer água das nuvens para aqui para a terra, embora Deus não tinha feito isso, todavia brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então, pessoal, esse texto aqui é muito interessante, é muito importante, porque embora Deus não havia dado ordem para que as nuvens descessem água, não é porque não tinha chovido ainda que a terra estava seca. Por quê? Porque, embora não tivesse chovido, tinha águas brotando da terra. E essas águas que brotavam da terra irrigavam toda a terra. Então Deus, o Senhor Jesus, quando desceu do céu e veio para a terra para formar o homem do pó da terra, na matéria-prima que Deus criou o homem, na sua composição, não havia somente pó,
barro, existia água também na sua composição. Então, qual que é a matéria-prima, na verdade, do qual Deus criou o homem? Pó, barro e água. Esses dois elementos. Então, o nosso corpo humano, ele tem como matéria-prima o pó, o barro e a água. Então, esse fato já explica por que o nosso corpo é 30% pele e ossos e 70% água. E por essa razão, precisamos de água para sobreviver. Entenderam? Então a própria Bíblia já explica. Eu sei que esse não é o tema do vídeo, não sei nem se eu vou colocar isso no vídeo. Então, voltando para o versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas fôlego de vida. Aqui, pessoal, esse fôlego de vida aqui, o que é? É o que em hebraico se chama ruah, que significa o espírito. Fôlego de vida é o espírito. E o homem se tornou alma vivente. Então, temos aqui na composição o corpo humano, que é formado de barro e água, o fôlego de vida, que é o espírito, né, o ruah, e a junção de uma parte física, que é o pó e a água, com uma parte espiritual, que é o espírito. O resultado desses dois é o que? Alma vivente. E o homem se tornou alma vivente. Pessoal, em Eclesiastes, quando diz o espírito volte para Deus, significa que todo ser humano, após a morte, ele perde o acesso ao mundo dos vivos. E Deus põe esse espírito ou alma no Hades. E uma vez no Hades, esta alma fica lá até o dia do julgamento. Então, o espírito ou alma dos mortos tem um local de destino, independente de credo, cor ou religião. E ao contrário de muitos pastores e padres que pregam que as almas das pessoas que aceitam o Senhor Jesus vai para o céu, esta doutrina, pessoal, é errada. Pois tanto as almas dos que aceitam o Senhor Jesus e se arrependem dos seus pecados, quanto os que negam o Senhor Jesus e não se arrependem dos seus pecados, ambas as almas têm o mesmo local de destino, que é debaixo da terra, em uma cadeia espiritual chamado Hades. E aí você deve estar se perguntando, o que é Hades? Bom, Hades é uma cadeia espiritual onde as almas dos homens ficam aprisionadas debaixo da terra. E o Hades é dividido em 3 compartimentos. Que compartimentos seriam esses? O seio de Abraão, o lugar de tormento e o Tártaro, que é no mais profundo abismo. Então, para provar isso que eu estou falando, eu irei começar lendo aqui 4 textos. E depois, para falar do Tártaro, eu irei ler 2 textos. Então vamos à leitura. Então, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 53, vai dizer o seguinte: Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério, 2 pontos. Nem todos dormiremos. Dormir aqui está se tratando em morrer, né? Nem todos dormiremos, a mesma coisa que dizer, nem todos morreremos. Mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pessoal, já tocou a última trombeta? Não. Não tocou, pessoal, a última trombeta.
E o apóstolo Paulo está deixando bem claro que para herdarmos o reino dos céus, temos que ter primeiramente o nosso corpo transformado. E para que tenhamos o nosso corpo transformado, isso só acontecerá no toque da última trombeta. Sabemos que lá em Apocalipse está falando de 7 trombetas. Não tocou nem a primeira trombeta ainda, que dirá a 7ª. E para você herdar o reino dos céus, tem que tocar a última trombeta. Se não tocou nem a primeira ainda, como é que você pode morrer e ir para o céu? Como é que as pessoas morreram e foram para o céu? Como é que Maria e os demais apóstolos morreram e estão lá nos céus? Sendo que o apóstolo Paulo está deixando bem claro que para que isso aconteça, é preciso que seja tocado a última trombeta, isto é, a 7ª. E não tocou nem a primeira ainda. E aí ele continua. Pois a trombeta soará. Que trombeta é essa? A 7ª. Os mortos ressuscitarão. Então você vê uma sequência de eventos. Primeira questão, a 7ª trombeta toca. Segunda questão, ressuscitados e transformados. E aí você herda o reino dos céus. Não tocou a última trombeta, o corpo não foi transformado, e só pode herdar o reino dos céus com os seus corpos ressuscitados e transformados. Entendendo? Eles não entendem essa sequência dos eventos para que as promessas de Deus aconteçam. Eles acham que o reino de Deus é baderna, bagunça. Acontece do jeito que eles querem. Quando não é assim. Olha só, pessoal. Pois é necessário, está dizendo que é necessário, é primordial, que aquilo que é corruptível, né, esse corpo carnal, pecador, se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então ele está dizendo, é necessário, né, para você herdar o reino dos céus, você tem que se revestir de incorruptibilidade. Esse corpo pecador tem que ser transformado. Se Deus está dizendo que é a ordenança dele para você herdar os céus, você ter o corpo transformado, e para você ter o corpo transformado somente depois do toque da 7ª trombeta, isso não aconteceu ainda, como que pode você morrer e estar lá no céu? Sendo que, para isso acontecer, por ordem de Deus, você tem que ter o seu corpo transformado, ressurreto. Entenderam? Eles querem alterar a ordem das coisas e interpretar da forma deles para ficar tudo muito lindo, tudo muito legal, que está todo mundo lá no céu, amém. Quando a palavra de Deus não ensina isso. Os próprios apóstolos não interpretaram isso, porque o evangelho dos apóstolos tem como fundação a lei, os salmos e os profetas. E a lei, os salmos e os profetas não está dizendo que a pessoa que morre vai para o céu. Pessoal, se vocês não aceitam isso que eu estou dizendo, acham que é até uma heresia, isso que eu acabei de dizer, palavras do próprio apóstolo Paulo, vamos para as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Já que para o apóstolo Paulo não está bom para vocês, vamos pelas palavras do próprio Senhor Jesus. O que ele diz a respeito das pessoas que morrem, para onde que elas vão? Vamos ver se o Senhor Jesus diz que a pessoa que morre, ela vai para o céu. Então vamos, João capítulo 3, versículo 13. O próprio Senhor Jesus vai dizer a respeito das pessoas que morrem, o destino delas. Prestem atenção. Jesus vai dizer o seguinte, ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio do céu. 2 pontos. O Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? É ele mesmo, né? O Senhor Jesus falando dele mesmo. O Senhor Jesus está dizendo que, tirando ele, ninguém jamais, em hipótese alguma, subiu aos céus. Palavras do próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo que a pessoa que morre, ela não vai para o céu. Ele mesmo está falando isso. Ou seja, ele está dizendo, tirando a mim, ninguém jamais subiu aos céus. Então fica bem claro que Jó não está no céu, Moisés não está no céu, Isaías não está no céu, Salomão não está no céu, Abraão não está no céu, o próprio rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, não está no céu.
Aliás, mais para frente eu vou ler até um texto que os próprios apóstolos falam que o rei Davi não está no céu. Segura aí que eu vou ler esse texto. Vamos para outro texto que o próprio Senhor Jesus está dizendo a respeito das pessoas que morrem. E aqui, nesse texto que eu vou ler, ele deixa bem claro. Ele está falando tanto das pessoas que fizeram o bem, quanto das pessoas que fizeram o mal. Vamos ver se ele vai falar que as pessoas boas, elas estão lá no céu quando elas morrem? Então, ainda em João, vamos para o capítulo 5, do versículo 28 ao 29. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte: não fiquem admirados com isto. Com isto o quê? Se você ler uns versículos acima, você verá que ele está falando a respeito da morte. Pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos, ele está falando túmulo, ele não está falando no céu, ouvirão a sua voz e sairão. Esse sair aqui está se referindo, obviamente, à ressurreição. E sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida. E os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, pessoal, o texto está deixando bem claro que ressuscitar todo mundo vai. Tanto pessoas boas, tanto pessoas ruins. A pessoa que é da Umbanda, do Candomblé, do Espiritismo, que é homossexual, a pessoa que é evangélica, que é católica, que é ateu, que é satanista, que é bruxo, que é assassino, não interessa. Ele está deixando bem claro que todo mundo vai ressuscitar. O problema é para onde essa pessoa vai após ela ressuscitar. Porque ela está deixando bem claro que uns ressuscitarão para a vida, né, vida eterna, e uns ressuscitarão para serem condenados. Entendeu? Então, ressuscitar todo mundo vai mesmo. O problema não é isso. O problema é para onde que você vai depois que você vai ressuscitar. Aí é que está o problema. Então, vamos ler esse texto mais uma vez e vamos esmiuçar o texto conectando com outros textos. O Senhor Jesus então vai dizer, ó, não fiquem admirados com isto. Com isto o quê? Com a morte. Ele está deixando bem claro que ambas, tanto os que fizeram bem quanto os que fizeram mal, após a sua morte, elas vão aguardar no túmulo. Ela não vai aguardar um grupinho privilegiado lá no céu. Não está dizendo nada disso. Pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. Agora eu quero dar um parênteses aqui nesse ouvirão a sua voz para conectar com Apocalipse 11, versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, que são 3 anos e meio, né? Depois do tempo do reinado do anticristo, entrou neles um sopro de vida da parte de Deus. Lembra da expressão sopro de vida? Lá no Éden? Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? É o que em hebraico é a rua, o espírito. Então, ou seja, tudo que foi lá no princípio, lá em Gênesis, na criação do homem, ele vai voltar a fazer lá na ressurreição do homem. Olha que interessante. Ele vai trazer o homem com o fôlego de vida, o rua, vai habitar no homem novamente. E é obviamente que esse texto aqui está se referindo ao povo de Deus, né? Aqui sim, pessoal, nesse texto de Apocalipse 11, versículo 11, ele está fazendo distinção entre as pessoas boas e as pessoas ruins. Esses que estão recebendo o fôlego de vida são os bons, é o povo de Deus. São os cristãos. Aqui ele está fazendo separação, na ressurreição. Por quê, pessoal? Não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês aprenderam na igreja que vocês frequentam, mas a Bíblia deixa bem claro que não haverá somente uma ressurreição, mas haverão duas. A primeira ressurreição, somente a igreja ressuscita. A segunda ressurreição, que vai ser lá no final do reino milenar, todas as nações que não ressuscitaram na primeira vão ressuscitar na segunda, para passarem para o grande trono branco para serem julgados, se vão ser salvos ou condenados. Mas isso é um outro estudo, né? Uma outra história. Então vamos voltar aqui.
Mas depois dos 3 dias e meio, né, que é o final do reinado do anticristo, entrou neles, né, neles que na igreja, um sopro de vida da parte de Deus. E eles ficaram em pé, e um grande terror tomou conta daqueles que os viram. Ou seja, os viram o quê? Porque haverá sobreviventes. Não vai ser todo mundo que vai morrer no Apocalipse. Eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. E eles subiram para os céus numa nuvem, enquanto os seus inimigos olhavam. Até aqui. Vocês estão vendo, pessoal, que no versículo 12 do Apocalipse 11, está dizendo, ó, então eles ouviram uma forte voz dos céus que lhes disse: subam para cá. Perguntas. Essa voz dos céus é a voz de quem? É a voz, né? Pode ser ou do Pai ou do Filho. Eu estou na dúvida ainda se é a voz do Pai ou do Filho. Mas é a voz de Deus, né? É o Deus Pai ou o Deus Filho. Um dos dois é essa voz. Ouvirão a sua voz. Ouvirão. Quem que ouvirão? O povo de Deus, que está sendo ressurreto, e o povo de Deus que estava morto e teve o seu corpo ressurreto e transformado, e o povo de Deus que estará vivo, que terão os seus corpos transformados. Inclusive até os próprios ímpios vão ouvir a voz de Deus, falando para o povo de Deus: subam para cá. Então é isso que o Senhor Jesus está se referindo lá naquele texto de João, capítulo 5, versículo 28 ao 29. Não fiquem admirados com isto que é com a morte, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz. E sairão, esse sairão é ressuscitar, e sairão os que fizeram o bem, ressuscitarão para a vida. Primeira ressurreição. E os que fizeram o mal, ressuscitarão para serem condenados. Os que fizeram o mal, segunda ressurreição. Só que os que fizeram o mal para serem condenados, abre aspas aqui, né? Porque na segunda ressurreição não serão todas as pessoas que serão condenadas. Vai depender das obras. Mas por que ele disse: os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados? Porque ele não quis fazer aqui uma distinção de primeira ressurreição e segunda ressurreição. Ele colocou no bolo tanto os que estão na primeira quanto os que estão na segunda ressurreição. Então, ele está dizendo pelas obras, né? Os que tiverem obras boas ressuscitarão e serão salvos. E os que ressuscitarão e terem obras más, ressuscitarão, mas serão condenados. Então, está no pacote de ser salvo ou condenado, tanto os da primeira ressurreição, quanto os da segunda ressurreição. Ele colocou no pacote, né? O Senhor Jesus colocou no pacote todos os dois grupos. Os que tiverem boas obras, os que tiverem obras ruins. Agora, pessoal, olha só que texto pertinente a respeito deste tema, para onde vão as almas das pessoas que morrem. Se encontra em Atos, capítulo 2, versículos 25 ao 34. Olha, pessoal, como esse texto aqui desmente os pregadores que pregam que as pessoas que morrem, elas estão lá no céu. Pedro está falando a respeito do Senhor Jesus para os fariseus. A respeito dele quem? De Cristo, né? Do Senhor Jesus. A respeito dele, disse Davi, o grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre, e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em descanso, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Então,
o rei Davi está dizendo que o Deus Pai não iria deixar, quando o Senhor Jesus se fizesse carne, não iria deixar o seu santo, ou seja, o Senhor Jesus, o corpo dele, carnal, sofrer decomposição. Por isso que o Senhor Jesus ressuscitou no terceiro dia. Não deu tempo de sofrer composição, porque o próprio Pai retirou ele lá do Hades e trouxe de volta para a terra. É isso que o rei Davi está profetizando. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Aí ele fechou aqui a fala do rei Davi, né? Aí o apóstolo Pedro fechou a fala aqui do rei Davi e agora ele vai... E agora é o próprio apóstolo Pedro falando diante da fala do rei Davi. Ele vai acrescentar com as seguintes palavras. Irmãos, posso lhes dizer com franqueza que o patriarca Davi, né, se referindo ao grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus, o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Lembra o que o Senhor Jesus Cristo havia dito lá em João capítulo 5, naquele texto que eu li? Não fiquem preocupados com isto que é com a morte. Lembra que o Senhor Jesus disse que as pessoas quando morrem elas vão para os túmulos, não para o céu? Pois o rei Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. E aí, se a gente pular para o versículo 34, o apóstolo Pedro vai dizer o seguinte a respeito de Davi. Pois Davi não subiu aos céus. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Aqui ele está citando o Salmo 110, versículo 1, né? Mas ele está deixando bem claro, no versículo 34, o apóstolo Pedro está deixando bem claro, pois Davi não subiu aos céus. Entenderam? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que muitos pastores que querem pregar, querem provar, aquelas pessoas que morrem em Cristo, isto é, os cristãos, ela após a sua morte, ela vai para o céu, elas querem provar isso com o seguinte argumento. Não, Marcos, antes do Senhor Jesus Cristo vir e se fazer carne, de fato, as pessoas morriam, o seu corpo ou ele era cremado ou ele era enterrado, mas ele voltava para o pó da terra, mas a sua alma, o seu espírito, ele ia para o Hades, para o mundo dos mortos, para o seio de Abraão, correto? Estou falando palavras dos pastores e dos padres, dos pregadores em geral. Eles dizem isso, que isso acontecia antes do Senhor Jesus ter se feito carne. Mas quando o Senhor Jesus Cristo se fez carne, morreu, ressuscitou no terceiro dia e ficou com o pessoal aqui na terra 40 dias, o Pai arrebatou ele até os céus, o Senhor Jesus ascendeu até os céus depois de 40 dias, e ele ascendendo aos céus depois de 40 dias, ele levou consigo toda aquela região lá do Hades. Que região é essa? O seio de Abraão. Todas as pessoas que estavam no seio de Abraão foram arrebatadas até o céu junto com o Senhor Jesus. É isso que eles pregam. Você pode ver qualquer pregador, qualquer evangelista, qualquer debate que aborda esse tema. Todo mundo vai dar essa explicação. Você pode pesquisar, você vai ver que eu não estou mentindo. Eles vão dar esse argumento. Após o Senhor Jesus ressuscitar, ele levou consigo, lá do Hades, lá do mundo dos mortos, o seio de Abraão, aquele lugar, aquela região do seio de Abraão, ele levou arrebatado até os céus junto com ele. E a partir daí, todas as pessoas que morrem
está lá no céu. Você morre, automaticamente você vai para o céu. Está lá. É a explicação que eles dão. Só que olha só que incoerente, pessoal. Vamos meditar. Por isso que a palavra de Deus ela é feita para a gente meditar naquilo que é pregado. Não simplesmente ficar ouvindo pregação e acreditando naquilo que é dito. Porque vamos meditar nessa explicação deles. Se o Senhor Jesus, após o seu arrebatamento, ele levou todas as pessoas que estavam ali no Hades, no local dos justos, que é o seio de Abraão, se ele levou arrebatado junto com ele para os céus todas aquelas pessoas que estavam no seio de Abraão, ali no Hades, naquela cadeia espiritual, como que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, ó, pois Davi não subiu aos céus. Pois Davi não subiu aos céus. Pessoal, o rei Davi, o grande rei Davi, não iria ser arrebatado junto com aquelas demais pessoas que estavam ali no seio de Abraão para os céus? Vamos botar a cabeça para pensar. O rei Davi não era um homem justo? Ele não foi chamado homem segundo o coração de Deus? Logo, o homem que foi chamado homem segundo o coração de Deus, ele não seria arrebatado junto com os demais que estavam ali no seio de Abraão para os céus? Não seria? Marcos, seria. Ele foi, de fato ele foi arrebatado com as demais pessoas que estavam ali no seio de Abraão para o céu. Ele é mais um justo que está lá no céu. E eu, você, que está me assistindo, que fomos justos também, quando morrer, vamos junto com eles, lá para o céu. Quando a gente morrer, vai estar lá no céu, junto com eles. É mesmo? Então o apóstolo Pedro é mentiroso? É? Porque das duas uma, meu amigo. Das duas uma. Ou você, para sustentar essa doutrina, você tem que falar que os padres, os pastores, os demais evangelistas, eles estão certos e que o próprio apóstolo Pedro, escolhido a dedo pelo próprio Senhor Jesus, é mentiroso. Ou é um ou é o outro. Ou você fica do lado desses padres, desses pastores, desses evangelistas que pregam essa heresia, essa mentira, que a pessoa quando morre ela vai para o céu, ou você fica do lado do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo também, aquele texto anterior que eu li. Mas falando aqui exclusivamente do apóstolo Pedro, o homem que foi escolhido pelo próprio Deus, foi evangelizado pelo próprio Deus. Ele mesmo está dizendo que o rei Davi não subiu aos céus. Se você não está acreditando, pega a tua Bíblia e lê. Joga aí no Google, ou pega a tua Bíblia e joga aí no Google. Atos capítulo 2, versículo 34. O próprio apóstolo Pedro está dizendo, pois Davi, o grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus, pois Davi não subiu aos céus. Pois Davi não subiu aos céus. Entenderam? Então, se ele não subiu aos céus, ele que foi chamado homem segundo o coração de Deus não subiu aos céus, por que eu subiria? Por que você subiria? Por acaso nós chegamos aos pés do grande rei Davi? Pelo amor de Deus, vamos ser mais humildes. Quem aqui chega aos pés do rei Davi? Quem aqui chega aos pés de Jó? Quem aqui chega aos pés de Isaías, de Sofonias, de Obadias e tantos homens de Deus? Quem de nós chegamos aos pés destes grandes homens de Deus? Nós temos que comer muito arroz com feijão para chegar ao nível deles. Se o grande rei Davi, homem segundo o coração de Deus, não subiu aos céus, por que eu vou subir? Pelo amor de Deus, pessoal, pelo amor de Deus, é você querer contrariar as Escrituras para sustentar doutrinas de homens. Marcos, dizer que a pessoa que morre, ela vai para o céu é doutrina de homem? É doutrina de homem, não é doutrina bíblica. Porque qual é a coerência disso?
o grande rei Davi não sobe aos céus, mas eu subo, você sobe, o seu parente que já morreu sobe, a sua irmã da igreja sobe, mas o grande rei Davi não subiu, porque o próprio apóstolo Pedro está dizendo aqui, pois Davi não subiu aos céus. Se esses pastores estão certos em dizer que quando eu morrer eu vou para o céu, e as demais pessoas que estavam no seio de Abraão foram para o céu, que a região do seio de Abraão foi arrebatada aos céus, se esses pastores estão certos, então você está chamando o apóstolo Pedro de mentiroso. Está falando que esses pastores, esses pregadores, têm mais verdades, têm mais conhecimento do que o próprio apóstolo Pedro, que foi escolhido a dedo pelo próprio Deus, foi evangelizado pelo próprio Deus. Por isso que eu digo, pessoal, vamos sair da caixinha, vamos meditar. Isso é idolatria. Não, se o pastor falou, está falado. Se o padre falou, está falado. Se aquele determinado pregador que eu sigo nas redes sociais falou, está falado. Não, meu irmão. O que falou, está falado é a Bíblia. Tudo que é pregado, até mesmo eu ou qualquer pessoa, se não tiver coerência com a Bíblia, está errado. Ah, mas fulano é famoso. Ah, mas fulano tem não sei quantos seguidores. Não interessa. Se não está batendo com a Bíblia, está errado. Ou essa pessoa está fazendo de maldade, ou ela está fazendo na ignorância dela. Se for na ignorância, Deus vai levar em conta, porque a palavra de Deus diz, Deus leva em conta o tempo da ignorância. Enquanto essa pessoa está no tempo de ignorância, enquanto a verdade sobre aquele determinado tema que ela está pregando, que ela está abordando, a verdade do Evangelho a respeito daquele tema não chegou até ela, Deus vai levando em conta a ignorância dela. Mas a partir do momento que a verdade chegou sobre ela e ela bate o pé e fala assim, não, eu estou certo, é isso aí mesmo. Igual você que está me ouvindo agora, que provavelmente está falando, Cruz, eu vou até fechar esse vídeo, olha essa que heresia, isso daí é um ímpio. É um ímpio pregando, falando que eu morrer, eu não vou para o céu. Que a minha alma não vai estar lá no céu. Que os meus parentes, os meus irmãos da igreja que já morreram não estão lá no céu. Está debaixo da terra, lá no Hades, lá no seio de Abraão. Que o seio de Abraão se encontra debaixo da terra e não no céu. Isso daí é um ímpio pregando. Eu sou ímpio? Então você está chamando o apóstolo Pedro de ímpio também. Porque o próprio apóstolo Pedro está dizendo que o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, não subiu aos céus. Aí veio aqui na mente, talvez o temoso, a temosa, pode vir e pode dizer, não, Marcos, tudo bem. O apóstolo Pedro está dizendo que o rei Davi não subiu aos céus, foi somente até o Senhor Jesus não ter ainda sido arrebatado até os céus. Depois que o Senhor Jesus Cristo foi arrebatado aos céus, é óbvio que o rei Davi está incluído no pacote, ele também está no céu. Meu irmão, quando o apóstolo Pedro pregou isso aqui para os fariseus, o Senhor Jesus já tinha sido arrebatado aos céus. Ó, que tempo! Há um bom tempo o Senhor Jesus já tinha sido arrebatado aos céus. Então, era para ele ter colocado no pacote o rei Davi como pessoa que está lá no céu. Porque o Senhor Jesus já tinha sido há bom tempo arrebatado até os céus. E se quando ele foi arrebatado aos céus, ele levou aquelas pessoas que estavam no seio de Abraão até os céus, lógico que o rei Davi estava no pacote. E se o rei Davi estava no pacote das pessoas que foram para os céus, porque ele está dizendo, ó, pois Davi não subiu aos céus. Ele está excluindo o rei Davi aqui. Está entendendo? Então essa desculpinha esfarrapada, dizendo que o Senhor Jesus colocou no pacote o rei Davi também. Porque se o Senhor Jesus colocou no pacote o rei Davi como pessoas que estão lá no céu, então por que Pedro está dizendo o contrário? Cabe a nós refletirmos. Se você fica do lado dessa pregação herética, de que a pessoa quando morre ela está no céu, você está chamando o apóstolo Pedro de mentiroso. Porque ou é um ou outro que está certo. Ou é esses pregadores, ou é o apóstolo que está certo. E para provar Satanás sendo acorrentado lá no fim dos tempos, sendo lançado lá no Tártaro, isto é, lá no mais profundo abismo, vamos ler Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 3.
Vi descer dos céus um anjo que trazia em sua mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele apreendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que assim impedi-lo de enganar as nações. Até aqui tá bom. Então vimos pelo texto que Satanás lá no fim dos tempos, após o Senhor Jesus vencer o reinado do anticristo junto com a sua igreja, ele vai acorrentar Satanás e lançá-lo no mais profundo abismo. O nome desse lugar, mais profundo abismo, é chamado de Tártaro. Mas eu esqueci de explicar uma coisa, pessoal, agora que veio na mente. Provavelmente você que está acompanhando esse estudo, você digitou aí no Google ou olhou na sua Bíblia, colocou 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, você viu que a palavra ali não estava Tártaro, estava escrito inferno. Isso acontece por um erro de tradução. No original, não é inferno, porque a própria palavra inferno significa plano inferior. A palavra infernos vem do grego, plano inferior. Não é esse inferno que é pregado para nós, um lugar que o pessoal vai ficar queimando. Esta região que foi pregada, que foi vendida para nós, chamada de inferno, onde as pessoas ficarão queimando, estou queimando, não sei o quê, essa região se chama Lago de Fogo e Enxofre. Entenderam? A palavra inferno vem do grego, infernos, que significa plano inferior. Então, esse inferno, plano inferior, eu e você vamos. Para o inferno, vamos. Plano inferior, Hades, mundo dos mortos. É um plano inferior à terra. É debaixo da terra. Plano inferior, região inferior à terra. Por isso, vem do grego infernos. Tem ali o que eu acabei de explicar desde o começo. Seio de Abraão, lugar de tormento, e o Tártaro, que é no mais profundo abismo. Plano inferior, infernos, ou Hades. Agora, pessoal, eu irei ler uma série de textos que vai mostrar para onde vai a alma das pessoas que morrem. Vamos começar então com Apocalipse capítulo 6, versículos 9 ao 11. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. O altar de Deus, pessoal, é a própria terra. E debaixo do altar significa o quê? Está debaixo da terra. Porque se o altar de Deus se encontra somente no céu, não faria sentido. Essas almas estão debaixo do altar. É um altar como se fosse uma mesa, um altar. E essas almas estão debaixo, está todo mundo debaixo assim, ó, do altar assim, ó, gritando, Senhor, quando que o Senhor vai nos vingar? Não faz sentido nenhum. O altar de Deus, no Antigo Testamento, as pessoas quando iriam oferecer os animais a Deus, elas matavam o animal em cima do altar e o sangue ficava escorrendo sobre o altar. Então o altar de Deus é a própria terra e essas almas estarem debaixo do altar significa que essas almas estão debaixo da terra. Vamos para o texto de Lucas, capítulo 23, versículos 42 ao 43. Esse texto aqui, pessoal, é muito interessante também, porque esse texto aqui fala a respeito quando o Senhor Jesus estava na cruz e tinha 2 criminosos, um à sua esquerda e um à sua direita. E o Senhor Jesus começa ali a ter um diálogo com aquele criminoso que se arrependeu. Aí o criminoso que se arrependeu vai dizer o seguinte: então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou lembra-te de mim quando voltares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhes garanto, ou em verdade vos digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Pessoal, preste atenção. Esse texto aqui, as pessoas, os pastores, os evangelistas, os padres que querem provar que a pessoa quando morre ela vai para o céu, ela usa esse texto aqui. Elas vão dizer aqui, aí, tá vendo? O Senhor Jesus está prometendo paraíso para o criminoso. Aí eles vão dizer aqui, aí, tá vendo? O próprio Senhor Jesus está prometendo paraíso. E o paraíso é no céu. Então a pessoa quando morre, ela vai para o céu. Só que, pessoal, elas não se atentam ao texto. O próprio texto refuta essa doutrina deles. Vamos então analisar o texto. O Senhor Jesus vai dizer para o criminoso: em verdade vos digo que hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. O Senhor Jesus está prometendo para ele o que aqui? O paraíso, ok? Só que, pessoal, se esse paraíso aqui se trata do céu, então tem uma incoerência aqui. Assim que o coração do Senhor Jesus parou de bater e o coração do criminoso parou de bater, automaticamente tinha que ter nas Escrituras dizendo que o Senhor Jesus, após ter morrido, ele tinha que ter ido automaticamente para o céu. Por quê? Porque ele está prometendo esse tal paraíso que eles acham que é o céu, assim que o coração dele para de bater. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Entretanto, ao estudarmos a sequência dos eventos, você perceberá que não é isso que acontece. Quando o Senhor Jesus Cristo morre, ele não vai diretamente para o céu. Então, pessoal, vamos ver pelas Escrituras qual é a sequência dos eventos. Para onde que o Senhor Jesus Cristo vai após a sua morte? Ele morreu e foi direto para o céu? Não. Mateus capítulo 12, versículo 40, vai dizer o seguinte: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim, ou seja, da mesma maneira, o Filho do Homem, que é ele mesmo, que é o Senhor Jesus, ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o próprio Senhor Jesus está profetizando acerca da morte dele. Ele está dizendo que assim que ele morresse, ele não iria direto para o céu. Ele iria para o Hades, coração da terra, o Hades, é debaixo da terra. Então, dando continuidade, vamos para 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 ao 20, que fala a respeito, após o Senhor Jesus ter morrido, para onde a alma dele foi. Vamos ver se ele foi para o céu? Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. No qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Que espíritos são esses que estavam aprisionados? Que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Então o texto está deixando bem claro que esses espíritos em prisão, do qual o Senhor Jesus, após a sua morte, foi até eles para pregar o Evangelho, obviamente não pode ser o céu, porque esses espíritos em prisão aqui está se tratando das pessoas que morreram no tempo de Noé. Por que Deus, no tempo de Noé, teve que mandar o dilúvio? Para matar aquelas pessoas ímpias. Se Deus matou aquelas pessoas ímpias, porque cometiam coisas abomináveis perante Deus, para ele pegar, após essas pessoas morrerem, ele mandar essas almas direto para o céu, que sentido isso tem? Faz sentido nenhum. Essas almas que estavam aprisionadas, acorrentadas,
Elas estavam ainda estão debaixo da terra. E qual é o nome dessa cadeia espiritual debaixo da terra? É o Hades. É o Hades. E no Hades tem o seio de Abraão, o lugar de tormento e o Tártaro, que é no mais profundo abismo. Quem está no seio de Abraão? Os santos e justos. Quem está no lugar de tormento? Os ímpios. E quem está no Tártaro, no mais profundo abismo? Os anjos caídos, do qual o próprio Satanás também irá ficar lá por 1000 anos, acorrentado lá por 1000 anos. Então essas são as 3 regiões debaixo da terra, ou seja, no Hades. E o texto está sendo bem claro que após o Senhor Jesus ter morrido, ele desce até o coração da terra, isto é, até o Hades, para pregar para essas almas ímpias, teimosas, desobedientes, pecadoras, que não se arrependeram no tempo de Noé. Agora, pessoal, vamos para João capítulo 20. Neste texto aqui, o Senhor Jesus já tinha sido ressurreto, ele tinha aparecido para sua mãe Maria, e ele está aqui num diálogo, numa conversa com Maria, após Maria ter visto seu próprio filho ressurreto, mas ela ainda não tinha reconhecido ele. Aí o Senhor Jesus se apresenta para ela. Aí o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, já com o corpo glorificado, ressurreto, aparecendo para Maria. Disse Jesus, falando para Maria, né? Não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Ó. Não me segure, pois ainda não voltei para o meu Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, eu estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então o Senhor Jesus está sendo bem claro que após a sua ressurreição, ele ainda não tinha voltado para o Pai. E o Pai está onde? O Pai não está nos céus? Após o Senhor Jesus Cristo ter morrido, ficado no Hades, na cadeia espiritual Hades, debaixo da terra, 3 dias e 3 noites, no terceiro dia o Deus Pai ter ressuscitado o Filho ter voltado para a terra, com o corpo glorificado, ter aparecido para Maria e os demais apóstolos, e ter ficado 40 dias com o pessoal aqui na terra, o Senhor Jesus reúne Maria e os demais apóstolos lá no Monte Sião. Ele está dando um discurso, e aí no meio do discurso que o Senhor Jesus está falando para eles, o Pai vem e arrebata o Filho até os céus. Lembra no texto anterior que o Senhor Jesus disse para Maria? Não me segures, pois ainda não voltei para o meu Pai. Aqui nesse texto que eu vou ler agora, ele está voltando para o Pai. Então vamos ler. Lucas, capítulo 24, versículos 46 ao 53. O Senhor Jesus vai dizer o seguinte, ele lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Porque sabemos, é claro, que o Senhor Jesus estava se tratando da festa do Pentecostes, que o Espírito Santo seria derramado sobre os demais apóstolos e continua sendo derramado sobre nós. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus lhe ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda os abençoando, ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Então,
Versículo 51. Estando ainda a abençoá-los, ele quem? O Senhor Jesus, ele os deixou e foi levado aos céus. Levado como? Foi arrebatado aos céus. Então, quando o Senhor Jesus está dizendo lá na cruz para o criminoso que se arrependeu, em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e esse paraíso do qual o Senhor Jesus estava prometendo para o criminoso, esse paraíso se tratava do céu. Assim que o Senhor Jesus Cristo morreu, automaticamente tinha que ter nas Escrituras que o Senhor Jesus foi para o céu. Mas não é isso que as Escrituras dizem, como vocês puderam ver pela leitura, que houve uma sequência de eventos após a morte do Senhor Jesus, para depois, no finalzinho, ele ser arrebatado para os céus. Ele não morreu e foi para o céu direto. Então, quando ele diz que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, se esse paraíso do qual o Senhor Jesus estava prometendo para o criminoso, assim que eles morressem, no mesmo dia, se esse paraíso é o céu, então essas pessoas estão chamando o próprio Senhor Jesus de mentiroso. Porque vimos pelos textos que assim que o Senhor Jesus Cristo morre, ele primeiro vai para as mais profundezas da terra, para o coração da terra, que é o Hades, debaixo da terra, mundo dos mortos. E depois ele é ressuscitado no terceiro dia e ele vai para onde? Para o céu? Não, ele volta para a terra. E depois ele aparece para Maria, para os demais apóstolos, para muitas pessoas, fica com eles 40 dias na terra, e depois de ficar 40 dias com eles na terra, ele, após fazer o seu discurso para Maria, os demais apóstolos, todos aqueles que estavam ali perto dele, enquanto ele está discursando, o próprio Pai arrebata o Filho aos céus. Então vocês veem que é uma sequência de eventos até que finalmente o Senhor Jesus volta da terra para o céu. E se esse paraíso é o céu, o Senhor Jesus está prometendo, hoje mesmo você vai para o paraíso comigo. Ou seja, hoje mesmo você vai para o céu comigo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Senhor Jesus tinha que, assim que ele morreu, ele tinha que ter ido para o céu direto. Porque ele está prometendo, hoje mesmo, assim que a gente morrer, a gente vai para o paraíso, ou seja, a gente vai para o céu. Mas vimos pelos textos que não é isso que aconteceu. O Senhor Jesus Cristo morre, vai para o Hades, debaixo da terra. No terceiro dia o Pai ressuscita o Filho sai do Hades, sai desse mundo dos mortos, que é debaixo da terra, volta para a terra novamente, aparece para Maria e para os demais apóstolos e para todos que os viram para servir de testemunho, fica com eles 40 dias, só depois de 40 dias na terra que o Pai arrebata o Filho até os céus. Então, pela lógica, se eles interpretam que o Senhor Jesus, quando ele diz, em verdade vos digo que hoje mesmo, assim que o meu coração parar de bater, você criminoso vai estar comigo no paraíso, e esse paraíso é o céu, então eles estão chamando o Senhor Jesus de mentiroso. Porque vimos pela sequência dos eventos que não foi isso que aconteceu. Provei pela Bíblia. Em Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31, através daquela famosa parábola do rico e do Lázaro. Então vamos ler o texto. Vamos ver o que o Senhor Jesus estava mostrando para nós, através da parábola, para onde vão as almas das pessoas que morrem, né? Para onde eu e você vai após a nossa morte. Vamos ver se a gente vai para o céu. Vamos ver se ele está exemplificando isso. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro,
coberto de chagas. Este ansiava comer as coisas que caíam da mesa do rico, até que os cães vinham lamber as suas feridas. Então vimos aqui, só nesses 3 versículos aqui, vimos o testemunho de um justo e um ímpio. O mendigo, na parábola, está exemplificando a vida de um justo, e o rico está exemplificando na parábola a vida de um ímpio. Chegou o dia em que o mendigo morreu, ou seja, o justo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Então vimos que o justo morre, né? O mendigo ele morre, os anjos vêm pegar a alma deste justo, que é o mendigo, e ele leva para perto de Abraão. E sabemos que Abraão morreu faz tempo, certo? Agora vamos ver a alma do ímpio, que é o rico. O rico também morreu e foi sepultado no Hades. Olha a palavra Hades aparecendo aqui. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Esse texto aqui, pessoal, é um outro texto que o pessoal, quando vai pregar, interpreta erroneamente, porque eles pregam aqui, ó. Ele olhou para cima. Ele quem? O rico. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então eles interpretam da seguinte maneira: o rico, né, o ímpio, ele está no Hades, ele está debaixo da terra, e aí ele olha para cima, e aí na cabeça deles, porque está escrito que o ímpio ele olhou para cima, o céu se abre, na cabeça dele, está escrito nada disso na Bíblia. E aí ele olha Abraão junto com Lázaro lá no céu, e aí eles começam um diálogo. O rico, né, o ímpio, lá no Hades, lá no mundo dos mortos, sendo atormentado, e Abraão lá no céu, junto com Lázaro, e eles tendo um diálogo, tendo uma conversa. É o que eles interpretam. Só que, eu estou no versículo 23, quando a gente vai para o versículo 26, ainda do capítulo 16, olha só a contradição. Porque Abraão vai falar o seguinte para o rico, ó: e além disso, entre você e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Pessoal, preste atenção. Eles leem esse texto do versículo 23 no Hades, né, debaixo da terra, no mundo dos mortos, onde estava sendo atormentado o rico. O rico olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Se essa interpretação deles está correta, de que o rico está debaixo da terra, no Hades, e ele olha para cima e um céu se abre, e ele enxerga Abraão e Lázaro lá no céu, e eles começam um diálogo. Se essa interpretação está correta, por que no versículo 26 vai dizer: e além disso, entre vocês, Abraão falando para o ímpio, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado e do seu lado para o nosso não conseguem? Ele está dizendo do nosso lado. Ou seja, uma pessoa que está embaixo, conversando com uma pessoa que está em cima, você dizer do nosso lado, isso é até um erro grotesco. Isso é até um erro grotesco de língua portuguesa. Porque se um está embaixo e um está em cima, qual é o certo falar? Pois os que estão aqui em cima não podem passar para aí embaixo. E os que estão aí embaixo não podem passar para aí para cima. E
e os que estão aqui embaixo não podem passar para aqui e para cima. Por quê? Porque um está embaixo e um está em cima. Se um está embaixo e um está em cima, não pode dizer do nosso lado para o seu lado. Lado, pessoal, é quando está numa região plana. Está todo mundo numa região plana, e aí sim eu posso dizer, eu estou desse lado e você está do outro lado. Você está do outro lado e eu estou deste lado. Quando a pessoa está numa região plana. Quando a pessoa está numa região onde um está embaixo e outro está em cima, você não pode usar a expressão eu quero passar para o seu lado e você quer passar para o meu lado. Porque isso é um erro de português grotesco. Porque um está em cima e um está embaixo. Passar de um lado para o outro, você só pode usar essa expressão quando a pessoa está na mesma região plana. Entendeu? Você está planado, você está na mesma região plana e eu estou de um lado e você está do outro. Aí eu posso usar essa expressão. Eu não posso passar para o teu lado e você não pode passar para o meu lado. Agora, quando tem um embaixo e um em cima, e quando um não quer passar, e quando um está de um local e o outro quer passar para o outro local, você tem que usar qual expressão? Quem está aqui em cima não pode passar para quem está aí embaixo. E quem está aí embaixo não pode passar para quem está aí em cima. Entendeu? Porque um está em cima e o outro está embaixo. Mas Abraão está dizendo, e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. E por que Abraão está dizendo, pessoal, que eles não conseguem passar? Ora, ele mesmo está explicando. Abraão está acabando de explicar, ó, e além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. Há um grande abismo. Esse abismo aqui, pessoal, esses pregadores interpretam tão erradamente só para provar, abre aspas, essa fundamentação dele que a pessoa quando morre ela vai para o céu, que eles falam assim, esse abismo aqui, do qual Abraão está se referindo, não é um abismo literal, é um abismo figura de linguagem. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, eu tenho um parente lá na China, aí eu estou conversando com esse parente que está lá na China, aí eu vou falar assim, pô fulano, eu estou com muita saudade de você, só que eu não posso porque há um abismo entre nós, ou seja, há uma distância entre nós, da forma que eu não posso ir para aí e você não pode vir para cá, porque há uma distância muito grande. Então esse abismo é uma figura de linguagem. Eles interpretam dessa forma erroneamente, só para querer provar que a pessoa quando morre ela vai para o céu. Só que, pessoal, esse abismo aqui do qual Abraão está se referindo, não é um abismo figura de linguagem. É um abismo literal. Literal tem um abismo. O que é um abismo? É um buraco, uma cratera. Entendeu? Tem uma cratera ali, tem um buraco. Então ele está explicando isso. Ele está falando, quem está desse lado não pode passar para o teu lado. Quem está do nosso lado não pode passar para o seu lado. Quem está do seu lado não pode passar para o nosso. Por quê? Porque tem um abismo, tem um buraco. Tanto é verdade, pessoal, que esse abismo aqui do qual Abraão está se referindo ao rico, ele está se referindo ao abismo literal, que lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 3, quando Deus vai se referir ao fim de Satanás, olha o que ele vai falar. Ó, vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo. Olha a palavra abismo sendo empregada aqui. Ó. Na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás,
e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo e fechou-o e pôs um selo sobre ele, para que assim impedi-lo de enganar as nações. Até aqui. Então o texto deixa bem claro que no fim dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Satanás será acorrentado e ele será lançado no mais profundo abismo, ou seja, no Tártaro. Na terceira região que eu estou falando que existe no Hades, debaixo da terra. Então você vê que o abismo aqui, sendo empregado naquele texto lá de Lucas capítulo 16, quando Abraão está tendo um diálogo com o rico, e ele usa a expressão abismo, ele está falando, ele está se referindo ao abismo literal. Literal, tem um abismo ali. Ele não está usando uma figura de linguagem como ele estivesse, Abraão junto com Lázaro, estivessem lá no céu e o rico, o ímpio, estivesse no Hades, né, no lugar de tormento debaixo da terra, e aí eles estão tendo um diálogo, um embaixo, um em cima, um embaixo, né, um debaixo da terra e um no céu, e eles estão conversando, e esse abismo é uma figura de linguagem, tipo assim, há uma distância entre nós, há um abismo entre nós, não é isso. Esse abismo é um abismo literal, é um buraco, é uma fenda que tem debaixo da terra, no Hades, que de um lado está se referindo ao seio de Abraão, o local dos justos, que de um lado está se referindo ao seio de Abraão, que é o local dos justos, os santos e justos, a igreja, e do outro lado está se referindo ao lugar de tormento, aos ímpios. E nesses dois lugares está dividido o quê? Um abismo, um buraco, uma fenda. Por isso que essa região ela é plana. Ela é uma região plana. Por isso que Abraão está falando, quem está do nosso lado não pode passar para o seu. E quem está do seu não pode passar para o nosso. Por que não pode? Porque tem um abismo, tem um buraco. Nós, tanto os santos quanto vocês ímpios, estamos nesse mesmo local aqui, ó, Hades, mundo dos mortos, debaixo da terra. Ambos estamos aqui, debaixo da terra, numa região plana. Entretanto, tem um abismo, um buraco que está separando, de forma que quem está do nosso lado, aqui, ó, do meu time aqui, o time de Abraão, não pode passar para o teu lado, dos ímpios aí. Por quê? Porque tem um buraco. Embora estamos no mesmo local, tem um buraco que está separando, tem uma fenda, um abismo. Quem está desse lado, do lado direito, não pode passar para o esquerdo. Quem está do lado esquerdo não pode passar para o direito. Tem um buraco, tem uma fenda separando. Entenderam? Entenderam? É isso que Abraão está explicando, tanto para o rico, e ele está explicando para nós. E os pregadores não conseguem entender, não conseguem interpretar dessa forma. Por quê? Porque eles estão tão presos nessa doutrina que a pessoa, quando morre, ela vai para o céu, que se elas interpretarem dessa forma, que é a forma correta, é o que Abraão está querendo passar, a doutrina deles, de que a pessoa quando morre vai para o céu, essa doutrina deles vai para o beleléu, é varrido. Entendeu? Eles são refutados. Então eles têm que se apegar a uma interpretação errônea, uma interpretação errada.